começar com uma oração pelo Espírito Santo, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Ótimo, então tá. Só me lembra aqui, Marcos, quanto tempo que você quer que eu falo mesmo? Ó, a gente tem aí até umas 9h30. Ou 10h30, desculpa. Tá. Assim, a gente depois sempre abre um tempo para perguntas, questionário, o pessoal quiser, mas se você quiser também que a gente participe da aula online e faça perguntas também no decorrer, aí é com você. Isso. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Vou deixar, eu não vou falar muito mais que 30, 40 minutos, eu acho. Então, beleza. A gente vai poder conversar bastante sobre outras dúvidas que vocês têm, mas eu acho que o que o Lucas queria escutar, mas em geral, um pouco sobre o Thomas Aquinas College. Sim. E minha trajetória para cá, e a gente focar um pouco também no tema dos grandes livros, né? Que eu acho que é uma coisa bem, de certa forma, desconhecida no Brasil, né? Muitos poucos conhecem realmente esse index desses grandes livros, esse cânon, também chamado, e ao mesmo tempo, muitos menos ainda leem, têm a coragem de ler esses autores, né? Como eles são. Então, a gente vai falar um pouco disso, mas... Então, para começar, eu vim para o Thomas Aquinas College de 2018. Eu me formei no ensino médio em 2016. Depois do ensino médio, eu trabalhei com coisas diferentes, estava discernendo vocação e fui para o Instituto Hugo de São Vítor, lá no Rio Grande do Sul, onde nós estudamos... nós tínhamos um programa que se chamava de Curso Intensivo de Artes Liberais, CIAL, se chamava. Ali eles deram bolsas para 9 alunos do Brasil todo, tinha um argentino também. E nós estudamos latim falado, e depois nós estudamos lógica e um pouquinho de grego e literatura, assim, Camões, etc. E nós ficamos lá 6 meses, e foi uma experiência para mim muito movedora da minha alma, assim. Depois daquela experiência, eu não queria mais ter nada a ver com a academia, não queria ter mais nada a ver com a faculdade, não queria... A faculdade até tinha feito a decisão, assim, não vou para a faculdade. E realmente uma mudança, assim, de vontade, que eu fiquei com muito desejo de estudar essas coisas, sei lá o que era artes liberais, conhecimento bem vago, né? Fala, Elaine, você quer falar alguma coisa? Tá. Era um conhecimento muito vago do que significava essas artes liberais, mas eu sabia que não estava no utilitarismo, não estava naquela educação tecnocrata, que você aprendia coisas para fazer outras coisas. Eu aprendi, poxa, acho que tem algo a mais na educação, além desse sentido de que eu tenho que aprender algo para fazer algo, para ganhar dinheiro, né? Eu pensei que a vida humana tinha que ser algo mais elevado, tinha que ter um fim mais elevado do que, exato, que o Felipe está colocando ali, o servilismo, né? Essa questão de você fazer coisas que são simplesmente com fins práticos, né? E eu percebi isso, de certa forma, com a experiência lá com os meus professores, o Clístenes, o Rodrigo Neymar, que hoje é seminarista, o Marcos Boeira, e etc. Essas pessoas ali conseguiram mostrar para mim que, poxa, o que eles estavam falando não tinha nenhuma razão prática para aprender aquilo, mas tinha algo mais elevado. Então, depois daqueles 6 meses, eu fiquei meio vagando, porque não tem no Brasil mesmo uma oportunidade para você continuar isso, para você seguir esses estudos. É muito, muito difícil. Então, eu tentei por conta própria, fiquei lá em casa, falei, ô pai, eu trabalho desde os 13 anos, será que o senhor me deixa agora focar nos meus estudos? Só quero estudar. Aí ele falou, pode estudar, filho. Deixou, cara. Falei, como é que deixou? E foi impressionante porque o que aconteceu foi que eu fiquei ali estudando 1, 2 meses e não fazia ideia o que estudar. Eu não sabia por onde começar, não sabia para onde ir, o que ler, o que não ler, o que assistir, o que não assistir. E aí ficou esse negócio de fazendo cursinho na internet, né? Mas é tudo desordenado, não tem nada aqui, não tem um começo, meio e fim, não tem uma coisa muito clara. Então, eu fui em busca de aprender inglês, porque eu pensei, pelo menos as línguas são bem claras quando você sabe, quando você não sabe, né? Hoje você não sabe falar italiano, amanhã você já aprende umas palavrinhas, você já consegue se comunicar, daqui a 2 meses você está falando. Poxa, bem claro que você está aprendendo, né?
Mas, na filosofia, como você faz isso? Que tipo de aprendizado que você tem? Como saber se você está progredindo ou não na ciência? E especialmente se você não tem uma comunidade que você possa buscar essa verdade juntos. Então, fui aprender inglês. Acabou, vou trazer uma história longa para ser curta. Eu acabei virando professor de inglês, ali que eu aprendi inglês ensinando numa escola. Depois, 6 meses, eu saí daquele trabalho, fui de novo para Porto Alegre, fiquei 2 meses lá e depois vim para o TAC. Eu escutei falar do TAC, Thomas Aquinas College, ou Faculdade Tomás de Aquino, pelo meu companheiro de quarto lá no Instituto de São Vitor, que era aluno de um padre chamado Father Tony Myers, que era professor do seminário dele e é graduado aqui do Thomas Aquinas College. Então foi ali que eu fui a cadeia de causas, né? Ele se graduou, foi fazer a missão lá no Paraguai, Argentina, e aí ensinou esse meu amigo falou para mim, e eu vim. E eu fui o segundo brasileiro a vir para o Thomas Aquinas College, né? Hoje nós temos 12. Temos 12, 13, deixa eu ver. Então, Marcos Porto foi o primeiro, depois vim eu. Timóteo se graduou. Somos 3 graduados por enquanto. Um no outro campus, Daniel, no último ano. Nós temos 4 no terceiro ano, 1 no segundo ano e 5 no primeiro ano. Então, são mais que 12. Então, tem uma comunidade bem bacana que a gente está criando um exército aí de pessoas que está se formando bem para a gente trazer o pessoal de volta. Mas então, eu peguei e fui para o curso de verão, que é um curso de 2 semanas, na verdade, para alunos do ensino médio, lá no Thomas Aquinas College. E ali eu descobri que eu poderia se inscrever para a faculdade, porque eles são extremamente generosos com a questão de bolsas e são extremamente generosos com a questão também de você ter uma falha no seu aprendizado. Ou seja, como eu não cresci, né, estudando muitas coisas, como eu não cresci me formando nos clássicos ou na educação verdadeira, eu não sabia nada. Eu sabia nada, assim, de história, geografia, ou mesmo muito menos de literatura clássica, filosofia, nada. Praticamente, eu não tinha lá lido nenhum dos livros que a gente lê aqui no TAC, né? Nenhum deles. Bastante gente vem de escolas clássicas aqui no TAC e já leu vários. Eu, né, mal e mal sabia que existia um tal de Aristóteles, São Tomás de Aquino, Cícero e Boécio, nem sabia as existências, por exemplo. E, enfim, vim para cá, me joguei, me inscrevi, fui aceito. E vim em 2018, comecei meus estudos. Então, algumas coisas que são sobre o Thomas Aquinas College, falar em geral. Hoje, qual é o meu trabalho? Eu me formei em 2022 e o meu trabalho é falar sobre o Thomas Aquinas College para alunos aqui nos Estados Unidos e também para fora, né? Então, muito do meu trabalho é viajar e visitar escolas para aumentar essa conscientização do que é essa educação. Por quê? Porque não é, acho que é um grande erro se a gente pensar que nos Estados Unidos a educação é assim. Não é. A educação no Brasil, tanto nos Estados Unidos, tanto quanto no Brasil, é uma educação tecnocrata, utilitarista. Todo mundo vai para a faculdade para ganhar um diploma, para ganhar dinheiro. É isso que o pessoal vai fazer na faculdade. Mas existe aqui uma tradução das College of Liberal Arts, tá? College of Liberal Arts é o que seria uma faculdade de artes liberais, que seriam 4 anos que você teria um bacharel dessas artes que compõem um fundamento do conhecimento. Então, já existe isso na questão colegial aqui, acadêmica. Porém, claro que hoje em dia nem isso não tem muito significado. O pessoal vem para estudar talvez história ou clássicos, alguma coisa assim, mas não significa muito. Mas, enfim, aqui no TAC, então esse é o meu trabalho. Eu saio por aí falando sobre o TAC, dando palestras sobre essas coisas, e também fazendo ligações, ajudando os alunos a se inscrever, ajudando quando tem visitas, dando tour aqui do campus, e né, ajudando nesse processo. E tem algumas coisas que são específicas, eu acho que do Thomas Aquinas College valeria a pena a gente falar aqui. Uma é que o Thomas Aquinas College é uma faculdade católica, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante para nós termos em mente, que se vocês têm, né, o desejo de criar escolas católicas, o Thomas Aquinas College é muito católico, não só no quesito espiritual, mas também no quesito intelectual. No quesito espiritual, a gente é católico de que sentido? Nós temos 2 missas diárias aqui no campus, confissões antes e depois da missa todos os dias, terço todas as noites, adoração nas noites, depois de jantar. Todas essas coisas não são mandatórias, não são obrigatórias. Os alunos não têm que participar disso. Tá? Aqui o aluno, aqui no Thomas Aquinas College, é bem livre para fazer o que ele quiser. Mas a maioria dos alunos está
aproveitando essas oportunidades. Então, o Thomas Aquinas College é extremamente católico na questão da liturgia e na vida espiritual. Mas também a educação do Thomas Aquinas College, ela foi fundada dessa forma. Os fundadores, em 1971, fundaram, né? Em 1968 eles se juntaram e eles perceberam que não existia mais educação católica nos Estados Unidos. Por quê? Porque mesmo que existia universidades que tinham esses aspectos católicos no quesito espiritual, não existia mais um currículo coeso no qual você tinha uma educação que te disporia para entender as verdades da fé. Isso que significa ter uma educação verdadeiramente católica, uma educação que te provê os meios e também te leva ao conhecimento de Deus, através da teologia sagrada, da ciência da teologia sagrada. Então, você vê você tem que ver todas as disciplinas, de certa forma, formando um todo. E é isso que ele falou que não existia mais. Isso que não existia mais nos Estados Unidos, e por isso que eles teriam que fundar. Agora, se você quer ter uma educação católica, você tem que seguir o que a Igreja Católica diz que a educação é. E se você quer seguir o que a Igreja diz, você vai ter que ter um mestre. E esse mestre, a Igreja Católica nos dá, São Tomás de Aquino. Papa, depois de Papa, depois de Papa, disse, se você quer estudar teologia sagrada, vá ite ad Tomam. Vá a Santo Tomás, vá a Tomás. E então, São Tomás de Aquino não é só um entre outros doutores. Papa Leão XIII, por exemplo, disse que, por ter se imbuído do conhecimento dos outros doutores da Igreja, ele parece ter herdado o intelecto deles todos. E um ano de estudo de São Tomás de Aquino é mais lucrativo para a mente do estudante do que toda a vida do estudo dos outros doutores. Então, aí você tem... Isso é um Papa, uma encíclica papal dizendo isso. Então, São Tomás não é só um entre os santos, ele é o doutor comum. Né? Ele não entre os doutores, doutor comum, doutor dos doutores. E por isso, se uma educação quer realmente se fundar no conhecimento, no começo da sabedoria, com o fim da teologia sagrada, você tem que ter o fim, de certa forma, como São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino como guia desse currículo. Agora, aqui no TRC, a gente só estuda São Tomás de Aquino nos 2 últimos anos. Nos primeiros anos, nós estamos somente fazendo aquele que a gente chama em inglês de groundwork, aquele trabalho preparativo, aquele trabalho que está fazendo o fundamento da casa, que você não está vendo ainda, abaixo, né, no subsolo. E daí, então, como é que tem outras coisas que seguem necessariamente disso. Primeiro, São Tomás de Aquino não pode ser estudado sem um verdadeiro discipulado de Aristóteles. Esse era mais um erro que os fundadores viram aqui, que é o quê? Mesmo as pessoas que estavam estudando São Tomás não estavam se preparando para estudar São Tomás. Agora, se você pegar qualquer livro de São Tomás de Aquino, especialmente seus livros teológicos, não os espirituais, eu digo, não os comentários, a escritura, o que ele está fazendo ali é usando conclusões de Aristóteles como premissas. Ele fala, como o filósofo diz na ética, blá, blá. E não vai explicar por que esse blá, blá, blá é verdade ou não. Ele simplesmente vai falar, você já sabe, né? Porque você está estudando, se você está me estudando, é porque você já conhece todos os livros de Aristóteles. Então, aqui no Thomas Aquinas College, a gente estuda o órgão aristotélico, que é composto porque são os livros de lógica, categorias, sobre a interpretação, analíticos superiores, analíticos posteriores, das partes dos animais, na parte da ciência natural, poética e retórica, daí vai para física, de ânima. Nós não fazemos argumentos sofísticos, a gente estuda um pouco dos tópicos também, e talvez um ou dois parágrafos do argumentos sofísticos, mas não muito. Porque como método socrático, já tem muito sofista específico para você experienciar. E aí, depois a gente faz física, de ânima, que é sobre a alma, a ética, política e metafísica. Então, essas são as obras de Aristóteles que a gente lê aqui no programa, né, nos 4 anos. Então, essa é a primeira coisa. Então, eles fundaram uma faculdade que, em filosofia, na matéria de filosofia, no TAC, nós só lemos Platão. Olha só, grandíssimo Marx. Cara, o De Anima é fenomenal. Chegou... O De Anima é muito interessante. No De Anima, eu vou dar, por exemplo, o Aristóteles ele prova a imortalidade da alma por maneiras naturais.
Só que ele faz isso, um parágrafo super curtinho, livro 3, capítulo 5. Aí você chega lá na aula, o pessoal falou, pô, ele provou aqui, provou aqui a imortalidade da alma. Eu falei, quê? Onde está isso? Eu não vi isso. Porque isso é uma das coisas que eu vou falar aqui sobre os grandes livros, quão difíceis eles são. Mas, enfim. Então, aqui em filosofia nós só lemos Platão, depois a gente vai para Aristóteles, a gente faz um pouco de pré-socráticos e depois só Aristóteles. Então, nos 4 anos aqui de Aristóteles. Porque para você ter um discipulado a São Tomás, você tem que ter um discipulado também a Aristóteles. Estou muito feliz, Marcos, que você está estudando essas obras, porque são essenciais realmente para a gente ter uma educação. Porque Aristóteles, só aqui que eu consegui ver, é óbvio, né? O grande mestre que ele é. Assim, Aristóteles é um gigante, ele realmente é assim. E mais até gigante de um outro sentido de que Platão. Platão também é um gigante. Mas Platão mais porque ele, de certa forma, nos dá os começos, né? Ele nos dá os princípios, ele nos levanta as verdadeiras, as boas, melhores perguntas e ele nos ajuda a começar a pensar nessas coisas e também nos tira do erro, né? Ele nos traz essa aporia, que eu devo perceber que você sabe pouco. Mas Aristóteles é gigante de outra forma. Ele realmente, as doutrinas dele, a ordem da doutrina aristotélica é perfeita. Ele tem alguns erros quando se trata de algumas coisas físicas, materiais, né? Porque ele não tinha o conhecimento do mundo material como nós temos hoje. Mas quando você está estudando as outras obras de Aristóteles, assim, realmente é maravilhoso, assim, quanto esse gigante, né, alcançou. Realmente é incrível. Então, pode falar, Marcos. Eu comecei a ler Aristóteles por causa do Lucas primeiro, né? Mas eu comecei a ler Aristóteles para entender São Tomás. Para entender a Suma contra os Gentios, a Suma Teológica, porque sem ler Aristóteles você não entende. Não. Você fica perdido. Exatamente. Alguns temas você pode até entender que são mais temas voltados à teologia. São mais simples de serem entendidos, mas o demais você não entende. Exato. E o pior é que você vai achar que você entende. Isso é o grande perigo. Esse Você é acha que entendeu, mas você não entendeu nada, cara. Não entendeu nada. Exatamente. Então, isso é muito que é outra coisa dos grandes livros, assim, né? Que você tem que penetrar, assim, neles, porque não é que nem você lê. Você sabe aqueles livros de autoajuda, tem vários, né? Hoje em dia, o que mais o pessoal lê no mundo, a maioria das pessoas não lê, mas o pessoal que lê, o que eles lêem é esses livros de hábitos atômicos, como fazer sua cama de manhã, as 12 regras para a vida, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, como fazer amigos e influenciar pessoas. Como ganhar 1 milhão em uma semana. Isso aí. Esse mesmo. E mexeu no meu queijo. Exato. E assim vai. Esses são exato, trabalhe 4 horas por semana e, né, ganhe mais que todas as suas gerações anteriores. 80-20, o princípio do 80-20. Esses são livros reais que o Américo fala. Nunca corte a diferença. Enfim, tem vários e vários. Esses livros, eu acho que existe uma coisa que você consegue aprender com esses livros, eu realmente acho. Mas eu tenho um aplicativo, por exemplo, aqui no meu celular, que ele pega esses livros e combina em um resumo de 15 minutos. Porque geralmente você consegue colocar tudo que esses livros ali pense e enriqueça. Pega esse livro e lê um resumo, porque você não precisa realmente gastar 17 horas lendo esses livros, assim, né? A maioria deles. Enfim, mas os livros que eu vou estar falando aqui, os grandes livros, esses livros sim, você tem que sentar e 15 minutos você não vai conseguir nem entrar na cabeça do autor, assim, no primeiro parágrafo, né? A Ilíada, exato. A Ilíada, né? Grandes, Antígona, Édipo Rei, os livros que a gente lê, por exemplo, com o Instituto Newman, né? Que a gente tem curso online, como também os retiros intelectuais, que é o que eu recomendo muito, muito, muito para o pessoal, né? Que são as experiências presenciais que eu tento trazer um pouco do TAC para o Brasil. Claro que é uma experiência muito reduzida, mas o Felipe fez com a gente lá em Jundiaí, em maio, e agora a gente vai ter mais um em Florianópolis, depois vou falar um pouco mais em janeiro, mas certo, sem dúvida, assim, uma das grandes experiências de fazer o que a gente faz um pouco no TAC. Então, aqui o TAC, ele é isso, definido por discipulado de São Tomás, discipulado de São Tomás, Aristóteles por causa de São Tomás,
E as outras matérias de matemática, por 4 anos, sérias matemáticas com geometria euclidiana, que a gente faz Euclides, astronomia, depois a gente estuda álgebra com Descartes e Viet, Descartes, né? E no último ano nós estudamos uma geometria não euclidiana, como também Einstein, e a gente faz em ciências, a gente estuda biologia no primeiro ano, estudando a vida mesmo. Tipo, a gente pega os nossos alunos e caminha com eles pelo campus para olhar as árvores, assim, é bem tipo coisa de terceira série, assim. Mas é importante para você estudar a natureza, você tem que ter esse contato. Você tem que ter esse contato observatório. Estava lendo Sherlock Holmes ontem à noite, e Sherlock Holmes é fantástico, porque ele traz várias dessas coisas, nuances, sem, né, ser muito óbvio sobre isso, mas tem uma hora que ele vai fazer essa pesquisa, e o Watson, né, ele pergunta para ele assim, como você vê isso tudo? Eu acho que o seu olho é o mesmo que o meu olho é tão poderoso quanto o seu, como é que você vê isso tudo? Ele falou, é porque você olha, mas você não observa, né? Eu olho e eu observo, né? E é isso que um filósofo tem que fazer. Você tem que olhar a realidade e observar a realidade. Você tem que pensar sobre a realidade, você tem que refletir sobre a realidade. Platão dizia, né, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E é esse princípio que a gente toma aqui no TAC em todas as matérias, seja ciências naturais, seja matemática, seja filosofia, seja teologia, seja latim, para entender a língua, né? A linguagem, não só entender o latim, mas também entender a linguagem, como a linguagem funciona, de que maneira que a linguagem universalmente se organiza e essas coisas. Então tá, então vamos falar um pouco, além desse grande fim do Thomas Aquinas College, que é bem diferente, tem duas coisas bem interessantes sobre o Thomas Aquinas College, que é o meio como nós fazemos as coisas. Uma é o método socrático, e 2 é os grandes livros. Nós podemos falar mais sobre o método socrático, mas eu vou dar uma explicação geral de como o método socrático funciona, e se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso com a gente no Newman, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O método socrático, ele nada mais é de que, não é Paulo Freireano, mas é nós acreditarmos no poder das pessoas conseguirem chegar à verdade através de um discurso racional. Ou seja, os alunos, todas as aulas aqui no TAC, leem um texto e chega na aula e o professor vai fazer uma pergunta sobre aquele texto. O professor não vai dar uma explicação, o professor não vai dar uma aula nesse sentido. O que ele vai fazer é fazer uma pergunta que, de certa forma, englobe o texto todo e deixar com que os alunos trabalhem o resultado. Esse método é um método lento. Tá? Se você tiver um professor explicando algum assunto, ele consegue falar, ele consegue falar muito conteúdo em pouco tempo. Mas existem algumas vantagens, por exemplo, a velocidade quando você consegue fazer algo, mas existem desvantagens. Quais são as vantagens do método socrático? Primeiro, aquilo que o aluno conhece, ele conhece. Tá? Eu acho que essa é uma das maiores vantagens do método socrático. Muitas vezes vocês, todos, eu tenho certeza que têm a experiência, como eu tive, de você escutar uma coisa e você pensar que você entendeu, depois você vai explicar para alguém e você não sabe. Né? Eu tenho uma palestra que é muito boa, que se chama The Mathematics, sei tudo a menos que me perguntam. Se chama Mathematics and Liberal Learning, Matemática e o Estudo Liberal, né? Aprendizagem liberal, do Mike Augers, que é um professor aqui do Thomas Aquinas College, talvez um dos mais sábios. E essa palestra ele deu no meu 3º ano aqui no Thomas Aquinas College, e eu escutei ela na gravação pelo menos umas 5, 6 vezes. Tá? E cada vez que eu falo essa palestra, o pessoal me pergunta, fala um pouco, né? Qual o argumento principal? E eu falo, cara, mas eu não sei por que isso é verdade. Por quê? Porque é uma palestra, mas o método socrático isso não acontece. Mas a palestra, você pode achar que você entendeu, mas você não conseguiu verdadeiramente compreender. O que é a compreensão? Estudando lógica, você vai saber o que é compreensão. Compreender é quando você consegue ver aquela conclusão através das suas causas e relacionar com os seus princípios que você tem dentro de você. Quando você consegue fazer isso, aí você tem o conhecimento. Então, eu sei a conclusão que ela parte das suas causas, e essas causas são causas no meu conhecimento também. Não porque eu acreditei que alguém falou isso, mas porque eu sei que a coisa é assim. Né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Outra coisa, o método socrático... mas o método socrático não deixa você ter esse conhecimento raso, por quê? Porque você que está explicando.
E quando alguém fala alguma coisa, você tem que falar que você não entendeu e por que você não entendeu. E então você vai estar sempre desenvolvendo essa capacidade de pensar conscientemente sobre o assunto. Então, eu recomendo vocês muito, isso é uma das coisas que eu recomendo práticas aqui para todos, quando vocês estão estudando alguma coisa, ensinem. Nem que seja ensinar para sua esposa, se você é casado, ou esposo, ou filho, ou para você mesmo. Pode falar, Catiane. Já. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou totalmente leiga, estou aprendendo o ABCD, Tá. até porque eu sou protestante também, então Tá. tenha paciência comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante sobre o discurso racional para a gente chegar até a verdade. É a gente chegar a uma conclusão através da causa. Uhum. Como seria isso? Através da filosofia, que o fim último é do homem, a gente chega nos estudos da matemática, astrologia, ou a matemática seria o ponto ideal para a gente mostrar uma conclusão através de uma causa, e com isso chegar a um discurso racional, né, perante algumas pessoas que são racionais, e não muito espirituais, né, como é que eu posso dizer, fanáticas religiosas, né, e que acham que tem a verdade. Por exemplo, no meu caso, eu sou protestante, acho que eu tenho a verdade. Mas como eu chego à verdade de uma forma concreta, através de um discurso racional? Que discurso seria esse? Ótima pergunta, ótima pergunta. Esse discurso, ele pode ser de várias formas, Catiane, tá? Você vai ter discurso racional em todas as disciplinas de aprendizagem. Então, eu acho que sim, a maneira mais fácil da gente compreender o que eu estou dizendo aqui é através da matemática. Sim, é o mais óbvio. Por isso que todo filósofo ele tem que saber matemática. Platão, Platão, filósofo grego, ele tinha uma escola chamada o Liceu. E nessa escola, por exemplo, Sócrates era professor de Platão, mas Aristóteles era aluno de Platão, né, por 20 anos. E para entrar nesse liceu, Platão tinha escrito lá: os ignorantes de geometria não ousem entrar, né? Por quê, Catiane? Por várias razões, mas uma delas é por causa disso, porque você percebe muito claramente a verdade se você estuda a matemática da maneira certa. Então, o que eu recomendo estudar matemática da maneira certa é você estudar especialmente Euclides, tá? Pega o livro de Euclides e estuda. Eu estou dando um curso agora de Euclides, mas você não precisa fazer curso. Faz sozinho. Olha, num exemplo bem claro, Catiana, o que quer dizer? O nome do livro é Euclides. Euclides é o autor, o nome do livro se chama Elementos. Ok. Exato. E o Felipe está colocando as coisas muito, muito boas ali também, na ordem das coisas. Os elementos de Euclides. E um exemplo bem claro, Catiane, eu, por exemplo, se eu conseguir falar para você que na matemática, os lados de um triângulo, se você tem dois triângulos e os dois lados são iguais a dois lados respectivamente, e o ângulo entre esses lados é igual, as bases também serão iguais e os outros ângulos também serão iguais. Eu posso te provar isso através de alguns princípios, como, por exemplo, o princípio que é um ponto, que é uma linha, que o todo é maior que a sua parte, princípios que todo mundo sabe, entendeu? Então, é isso que quer dizer, o que eu quero dizer essa é, na verdade, a arte da lógica. A arte da lógica, Catiane, é essa arte pela qual o homem pode chegar, segundo São Tomás, a definição de São Tomás de Aquino para a arte da lógica é a arte pelo qual o homem pode chegar de maneira fácil, ordenada e sem erro ao conhecimento da verdade. Tá? Então, essa arte, a arte do raciocínio. Então, essa lógica vai ser aplicada a cada uma das disciplinas, seja matemática, seja, como você falou, filosofia, no caso, fim do homem, a gente está falando de filosofia moral. A filosofia ela é dividida em três partes. Você tem a filosofia especulativa, essa é dividida entre lógica e a filosofia natural e a metafísica. E você tem a filosofia prática, que é dividida entre a filosofia moral e a filosofia política. E a filosofia especulativa, desculpa, ela é dividida em três partes. É dividida entre matemática, filosofia natural e a metafísica, ou teologia natural. São as três divisões da filosofia. Mas, enfim, isso está ficando bem confuso. Mas o que eu quero dizer, Catiane, é que se você for pegar um exemplo da filosofia moral sobre o fim do homem, você vai argumentar, por exemplo,
sempre um argumento para ele fazer sentido, ele tem que sair de coisas que você já sabe para coisas que você não sabe. Então, eu vou dizer assim, a virtude vamos dizer assim, a virtude é uma perfeição. Tá? A virtude é uma perfeição. Por quê? A virtude é uma perfeição porque ela é algo que faz bem para o homem. E aquilo que faz bem para o homem é de acordo com a sua natureza. E aquilo que é de acordo com que é bom para a sua natureza é uma perfeição. Portanto, a virtude é uma perfeição. Vamos dizer que isso seja um argumento. Mas vamos dizer que você já sabe que a virtude seja uma coisa que é né, boa para o homem. Né? Porque senão não adianta eu provar para você que a virtude é uma perfeição através dela sendo boa se você não acredita que ela é boa. Daí eu tenho que provar isso primeiro. E assim por diante. Por isso, o muito importante é muito importante na vida intelectual, na vida de estudos, Catiane, ter ordem, né? Porque senão a gente só fica falando de várias coisas e opiniões, a gente nunca chega ao conhecimento da verdade. Por isso, você precisa começar do começo, né? Com a lógica. A lógica, por exemplo, a geometria, essas duas coisas combinadas juntas, eu acho que é um bom começo. Tá, aí, faz sentido, Catiane? Eu respondi a sua pergunta? Todo sentido. Todo sentido. Até porque eu gostaria de ler essa parte que você falou que o Aristóteles, eu acho que é Aristóteles, né? Não sei, conseguiu provar a imortalidade da alma de maneira lógica. Exato. Para você fazer isso, você vai precisar ler primeiro todo o órgão lógico de Aristóteles, depois você lê a Física de Aristóteles, depois você pode ler a De, que é esse livro sobre a alma. Mas vai demorar alguns anos até chegar lá, tá, Catiane? Ótimo. Sem pressa. Espero... E até lá Obrigado, você não Jean. vai ser católica. Não se preocupe. Obrigado, Jean. Até lá você já está com a completitude da verdade. Eita Deus, amém. Tá. Vamos lá agora, então, continuando onde está. Mas ótima pergunta, Catiane. Obrigado por ter feito. Obrigado mesmo. E falando sobre o método socrático, então, é isso, né? Fazendo isso. É todos os alunos juntos tentando falar o que o autor está falando. Ele está falando isso. Mas espera aí. Isso não bate com o que ele falou depois. Então, como é que a gente entenderia? Tá. Então, está falando isso. Mas espera aí. Isso não bate com isso. Então, enfim, o método socrático é uma constante academia mental para todos os alunos ali. Então, você faz uma primeira vantagem. Então, o aluno vai ter um conhecimento. Quando ele entende mesmo, vai ser profundo. Segundo, vai ajudar ele a lembrar. Por quê? Quando você fala alguma coisa, quando você argumenta por alguma coisa, você lembra muito mais fácil. Tá? É uma coisa, eu recomendo a vocês, assim, cada coisa que você quer lembrar, você fala em voz alta, tenta explicar com suas próprias palavras essas coisas, você vai lembrar. Terceiro, faz com que você tenha uma participação ativa na sala de aula, tá? Em vez de passiva. Tá? Então, isso é um pouco sobre o método socrático. Agora, uma palavrinha também sobre os grandes livros, que é o título aqui falei um montão já, mas o título o que foi, Catiana? Ou não? Em que sentido? Desculpa, Gia, não é para você, não. É para o que o Felipe falou. Infelizmente, você vai virar católica. Ou não. Fazer o quê? Tá. Vocês estão tendo uma conversa tangente. Por isso que o método socrático também é muito bom, porque essas conversas tangentes não existem, entendeu? Se eu tivesse só alguém que eu estou falando, ninguém está prestando atenção, né? Mas tá. Aí, os grandes livros. Essa é uma outra coisa. Por quê? Você pode ter uma discussão sobre um livro. Existem uma coisa que eu acho que é difícil as pessoas conseguirem perceber é que existem livros e existem livros. Ou seja, existem livros bons e existem livros ruins. E entre os livros bons, existem livros que são muito bons e existem livros bons. Esses livros muito bons, eles são chamados de grandes livros. Tá? E quando você fala muito bons, eles não necessariamente quer dizer que eles estão totalmente corretos. Mas, como por exemplo, está na lista dos grandes livros, por exemplo, no cânon, livros de Marx, Hegel, Kant, Nietzsche, Freud, Hobbes, Bacon, Descartes, Locke, Hume,
esses caras todos aí que, de certa forma, destruíram a civilização ocidental, tá? Então, a gente não pode dizer que esses livros todos são igualmente bons, mas eles todos são importantes ser estudados na sua ordem, porque eles trazem alguma coisa para a mesa que não foi trazida antes, ou sob um ângulo que não foi olhado antes, e está trazendo algo inteligente para a conversa intelectual, para essa conversa das grandes ideias. Então, mas existem alguns livros que são grandes no sentido verdadeiro da palavra, em todos os sentidos, que são livros que você não deveria morrer antes de ler, tá? Porque, de certa forma, a experiência de você ler esses livros vai mudar a sua vida, tá? Mesmo que talvez não vai mudar que tipo de trabalho você faz, ou as pessoas que você conhece, mas ele vai mudar a sua vida. Por quê? E até que você esqueça muitas coisas, mas eu acho que essa experiência, ela te eleva tanto que ela muda a maneira como você vive a sua vida. É uma experiência diferenciada, assim. Tanto é que, por exemplo, por isso que eu continuo, além do meu trabalho aqui, eu dou, como eu falei, aulas online. Todas as minhas aulas sempre são pelos grandes livros, pelo método socrático, porque essa experiência que eu tinha tido, assim, alguns dos meus alunos falando, a primeira vez que eu li Platão. A minha vida inteira eu já tenho falado muito da caverna, não sei o que, de Platão, mas quantas vezes eu peguei e li o texto? Eu sei que aqui é um grupo mais bem educado, eu sei que o Felipe, pelo menos, já leu vários diálogos e tudo mais, eu acho que o Marcos está lendo De Anjos, acabou De Anjos, então, o livro já estão envolvidos nisso. Mas, esses grandes livros, desculpa, eu estou com uma gripe aqui, eles são livros que, de certa forma, mudaram a civilização ocidental por algo que eles trouxeram. Então, eu vou dar alguns exemplos de livros, por exemplo, que são grandes no sentido de que eles são a primeira fonte, na verdade, no sentido de que qualquer outro livro que você vai estar lendo nessa disciplina vai ser, de certa forma, um comentário sobre aquele livro, tá bom? Ou seja, um dos maiores argumentos para você ler os grandes livros é que qualquer outra coisa que você lê vai estar falando sobre esses grandes livros. Vou dar um exemplo. O Marcos antes mostrou, acho que foi o Marcos que mostrou o livro de Olavo de Carvalho, né? Vencer os argumentos. Foi isso mesmo. O Olavo de Carvalho, ele não está falando nada ali de que não está nos refutações sofísticas de Aristóteles. Entendeu? Então é muito melhor você ler o Olavo de Carvalho depois de você ler Aristóteles. Que daí você está envolvido na conversa que ele está te trazendo para estar envolvido. Entendeu? Então, para você conseguir, você vai direto às fontes. E alguns desses autores são, por exemplo, Aristóteles, como eu falei, gigante, São Tomás de Aquino, o maior, Santo Agostinho, especialmente com as Confissões de Santo Agostinho, a Cidade de Deus. Tem outros argumentos também sobre a natureza e a graça, sobre com os pelagianos, mas eu acredito que esses dois livros sejam os maiores, Santo Agostinho. Você tem, na literatura, você vai ter Homero. Não tem como você ler literatura se você nunca leu Homero. Não tem. Então, tipo, se vocês estão lendo literatura, se gostam de literatura, nunca leram Ilíada e Odisseia, vai ler Ilíada e Odisseia. Porque Ilíada e Odisseia são os primórdios. Tipo, muita gente, eu lembro que a gente estudava mitologia grega. Tá lá em Homero, você não precisa estudar mitologia grega. Lê Homero. Aí você sabe o que os gregos pensavam, né? Mas muito mais que isso, vai ver quanto que Homero entendeu sobre a natureza humana. 3.000 anos atrás, né? A profundidade desses autores, e eles não são autores cristãos, mas você vê, cara, a verdade, como o homem pode chegar à verdade, sobre várias coisas. Claro, tem várias coisas também, você vai ver ali que não conseguem se conciliar com a fé, mas conseguir ter esses olhos abertos para ver a verdade também nos autores que não tinham a revelação, muito importante. Então, Ilíada, Odisseia, Enéida, que o Felipe está estudando agora, de Virgílio, tragédias gregas, né? Especialmente ali a gente tem Sófocles e Ésquilo, e tem mais um que é bem grande também, Sófocles, Empédocles e Ésquilo, são três assim, que são grandíssimos.
quando se trata daí, claro, para nós no Brasil, né? Camões, tem que ler Camões, né? Depois que você lê esses aí, tem que ler Camões, os Lusíadas. Na questão Pô, e literatura tem várias, né? Daí você pode falar de Dante, você pode falar de Cervantes, você pode falar de Shakespeare, você pode falar Milton e assim por diante. Então, os grandes da literatura são muitos, né? Aí, se você quer estudar mesmo filosofia, tem que seguir aquela ordem que eu falei ali de filosofia. Mas, por exemplo, tem que ler diálogos platônicos, né? Tem que ler diálogos platônicos. Especialmente agora de Platão, se você for ler uma coisa só, duas coisas, vamos. República e a Apologia. Cara, República e Apologia. A República de Platão, de certa forma, contém o todo da filosofia ali. Não que ele chegou no resultado de tudo, mas ele perguntou fez todas as questões. É um livro maior, a República, tá? A República não é só um diálogo, é um livro grandão, assim. E aí, teologia, tem que estudar as Sagradas Escrituras, não tem como não ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia toda. Tem que ler a Bíblia toda, todos os livros. Ler o Antigo Testamento em vista do Novo Testamento, né? Como como uma revelação de passo a passo, como Deus o faz, né? As Bíblias Sagradas, o maior dos livros, né? E São Tomás de Aquino. Em ciências naturais também existem alguns grandes, mas um deles que eu recomendo bastante estudar é um tal de Jean-Henri Fabre. Vou escrever aqui no chat. Fala sobre ciência natural. Matemática, o maior, Euclides, né? O gigante. Então, alguma coisa, né? Se você na sua vida toda estudar Euclides, Sagradas Escrituras e as vidas de Plutarco, você está bem servido, tá? Você está bem servido. Esses 3 livros, tá? Mas se você tem a oportunidade de estudar mais, você pode estudar mais. Mas os grandes livros, essa é um dos grandes argumentos para os grandes livros. Eles são difíceis de entender. Eles estão contendo uma verdade que é muito importante. Tá? Eles são dificílimos de entender. Dificílimos. Não é... Se eu leio uma página desse livro aqui de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas aqui, eu vou entender. Não preciso ficar pensando muito. Talvez tenha que memorizar, talvez tenha que aplicar na minha vida, é claro. Aristóteles, Sagradas Escrituras, São Tomás de Aquino, tem que bater a cabeça, tem que pensar muito. Você tem que batalhar para tentar entender. Tanto é que o Felipe sabe, ali nas nossas discussões em Jundiaí, é uma hora tentando entender uma coisa que talvez pareça simples. Como, por exemplo, o bem. Exato, o Felipe e eu pensamos as mesmas coisas. Essa é o Felipe, eu dei uma aula sobre a ética, e o Felipe, eu perguntei assim, o que Aristóteles quer dizer nesse primeiro livro da ética? Sobre todas as coisas tendem por bem. E os alunos falaram várias coisas que estavam corretas, mas não falaram elas em ordem ou conseguiram entender a complexidade do que o Aristóteles estava falando. Então a gente gastou uma aula toda, muita frustração para o Felipe, mas ao fim eu acho que a gente chegou num conhecimento muito mais profundo que a gente chegou no que a gente começou. Então é isso, você lê um texto, você conseguir destrinchar aquele texto, pensar naquele texto, meditar naquele texto, contemplar aquele texto. É muito mais fácil fazer em comunidade, em amizades com outros. Mas sozinho também, eu recomendo que o façam, né? Mas tem que lembrar. Mais vale você ler desses grandes livros, uma página bem lida do que 30 páginas mal lidas. Tá? E talvez aquele livro do Mortimer Adler, Como Ler um Livro, pode ajudar bastante nisso, especialmente se você está estudando sozinho, né? E os grandes livros, eles têm algumas propriedades sobre ele. Primeiro, eles falam de uma verdade superior, né? Segundo, eles contêm essa verdade de uma forma mais profunda, de uma forma mais rica do que um outro livro best-seller vai colocar. Né? Então, por exemplo, cada metáfora que Aristóteles está usando tem muitas razões para elas, cada uma. Né? Por exemplo, você pode gastar 30 minutos, 1 hora, 2 horas pensando no Beatos, os pobres de espírito. Né?
porque eles ganharão a Terra, herdarão a Terra. Por exemplo, você pode passar 1 hora pensando só nisso. Porque essa é uma das propriedades dos grandes livros. Eles têm a verdade de uma forma muito profunda. 3, de certa forma, eles são inextinguíveis. Os grandes livros são inextinguíveis no sentido de que você pode ler uma vez, depois você vai ler novamente, depois você vai ler novamente 20 anos depois, e cada vez que você lê, você tira mais livro. De todos vocês aqui, eu acho que as escrituras, brasileiro, né? Todos nós temos experiência. Você lê uma vez, depois que você lê de novo, te comunica uma outra mensagem, que não é contraditória àquela mensagem que você entendeu antes, mas é mais profunda. Mesma coisa, eu tive a experiência de ler a Ilíada. Foi o primeiro livro que eu li no TAC, e depois de me graduar no TAC, eu reli, né? Eu escutei o audiolivro. E a experiência foi totalmente diferente. Totalmente diferente. E tenho certeza que daqui a 10 anos, se eu reler, será uma experiência totalmente diferente. Então, eles são inextinguíveis. E os grandes livros, eles também são a fonte. Então, eles são aquilo que você estuda primeiro, para depois você vai perceber que tudo está falando... Por exemplo, todos esses filósofos modernos que eu estou falando ali, todos eles estão, de certa forma ou de outra, tentando falar ou concordar ou discordar de Aristóteles. E aí você entender Aristóteles é muito importante, porque, por exemplo, Francis Bacon faz um erro muito grande porque ele não sabe o que Aristóteles quer dizer com indução. Então, se você estudar Aristóteles bem, você consegue ver isso. Acho que vai ser... Acho que Descartes já, mas talvez o Locke ou Hume não consegue distinguir entre imaginação e abstração. Coisas assim, que Aristóteles já tinha trabalhado. Então, enfim, as ideias estão lá. Então, muitas coisas que eu estou falando aqui são bem abstratas, tá? E talvez é difícil a gente aplicar no nosso dia a dia. Mas, o que eu queria dizer para vocês é que se a gente toma cuidado, e a gente deveria, com as coisas que a gente coloca no nosso corpo, com a comida, a bebida que a gente come e bebe, nós deveríamos ser muito mais cuidadosos com aquilo que entra na nossa alma, né? Com a música que a gente escuta, porque a música é responsável pela formação das nossas paixões, tá? E as paixões são essenciais para a vida de virtude, porque a virtude, muito da virtude é você saber desejar o bem e desprezar o mal. E a música, ela vai te causando essa disposição da tua alma para isso. E com aquilo que você lê, porque aquilo que você está lendo está indo diretamente para a sua alma, né? Parte mais elevada da sua alma. Então, você tem que tomar muito cuidado, e também a gente não tem tempo de ler livros ruins, né? Eu acho que primeiro você tem que ler os grandes livros. Depois você lê os livros bons, se você tiver tempo. Mas estão vários grandes livros. Perdão. Então não dá tempo para você ficar lendo bobeira. Não dá tempo. A vida é muito curta para isso. E você está lidando com as coisas mais profundas. Eu estou tirando isso direto. Olha só. Vou dar um exemplo bem claro. O que eu estou acabando de falar agora está lá num diálogo de Platão chamado Protágoras. Você vê, quase não há coisa que eu vou falar aqui que Platão e Aristóteles já não se tocaram. A gente mora nessa sociedade moderna que tudo que a gente tem esses manuais que só tem um pouquinho da verdade aqui, um pouquinho da verdade ali. Vamos direto às fontes. Porque você vai ver ali, Protágoras, ele fala assim, Sócrates começa, isso veio não lembro quem era, um dos discípulos dele fala, poxa, Sócrates, cara, o Protágoras está aqui na cidade, vamos lá aprender com ele. E ele fala, e você vai aprender o quê? Aí fala, não sei, eu só quero lá aprender, ele é muito famoso e tal. Influencers, pensa nos influencers aí, tá? Mas você sabe se ele é sábio? Não sei, mas todo mundo gosta dele, ele tá, um cara popular. Ele fala, olha, você deveria tomar cuidado. Por quê? Se você fosse e comprasse veneno numa loja, pelo menos você poderia trazer para casa e perguntar para alguém que conhece, e essa pessoa poderia te ajudar a tomar ou não tomar o veneno. Mas quando se trata de ensinamentos, eles vão direto para sua alma. Então, não existe... Depois, aquilo se torna seu. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem são os seus mestres, né? Tá lá em Platão. Isso que eu digo para vocês também, assim, os livros que a gente lê, as coisas que a gente estuda, são muito importantes que vocês bebam da fonte que é aprovada. Por isso que a igreja teve, por muitos, muitos anos, um chamado Index Prohibitorum. Um cânon de livros proibidos para o católico ler.
Ah, mas é porque a igreja quer esconder a verdade. Não, porque a igreja se importa com a salvação dos fiéis. E não existe nada mais perigoso para a sua salvação do que você ficar lendo asneira e bobeira sem você ter uma formação para entender aquelas coisas. Né? É o direto, o diabo está falando com você diretamente ali. Se você está lendo um cara que nem Nietzsche, que vai falar que não existe o bem, que vai te falar que tudo é sobre poder, né? Sobre um liderando o outro, ou Freud, que vai falar que tudo é sexual, tudo vem de desejo sexual, você vai ler esses caras, vai destruir a tua vida. Né? Se você não tiver... A gente lê aqui no TAC, por quê? Porque aqui a gente está sobre o guia de um professor em uma sala de aula que a gente está discutindo, né? Mas sozinhos, cara, foge desses livros, até você estar bem informado, para você conseguir ler. Então, esse é um geralzão assim, que eu queria trazer para vocês sobre os grandes livros, que são... é bem difícil as pessoas entenderem isso, mas existe uma hierarquia de quão bom um livro é. E esses grandes livros são livros que sobreviveram milênios. Sobreviveram, porque a verdade que eles estão dizendo ali é uma verdade perene. Tá? Então a gente às vezes pensa assim, mas os gregos pensavam assim. Não leiam Homero dessa forma. Né? Leiam Homero, porque Homero você vai ver personagens como Aquiles, você vai ver personagens... E, by the way, ou seja, a propósito, a Ilíada não é sobre a Guerra de Troia. A Ilíada é sobre a raiva de Aquiles. O livro começa na metade da guerra e acaba antes de acabar a guerra. Mas está acontecendo durante a Guerra de Troia. Mas você vai ver... Exato, isso é muito importante, Wilson. E você vai ver com esses grandes autores que, nossa, a pintura do ser humano ali em Homero, ela é muito verdadeira. O ser humano composto por essas paixões, por esses desejos, por virtude, por defeito, né? Então, a leitura desses grandes livros, ela vai ser muito formativa para todos nós, assim, nesse sentido de mudar a sua vida, mudar a sua experiência, na realidade dessa forma. Então, isso que é uma coisa que eu quero urgi-los a fazer, é tentar experienciar essas grandes leituras, esses grandes autores. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil que qualquer outro manual, mas você tem que fazer se você ler algo que é muito fácil, não vai te aperfeiçoar. Leia algo difícil, devagar, não precisa ter pressa, né? E se puder ler em um grupo, como aqui, né, que vocês leem juntos, se vocês puderem ler juntos, discutir muito melhor. Se você quiser ter uma verdadeira experiência de ler com a gente, comigo e com o Anthony, lá em janeiro, Florianópolis, temos ainda vagas, vamos lá, nós lá vamos ler, vamos fazer Euclides, 4 dias, vamos fazer muitas proposições de Euclides, nós vamos fazer ciências naturais com Jean-Henri Fabre, nós vamos ler John Henry Newman, Dorothy Sayers sobre educação, nós vamos ler Ésquilo com Agamemnon, que é um texto, tragédia grega, fantástico. Nós vamos ler Machado de Assis, com conto brasileiro, que é importante também nós conhecermos esses grandes autores brasileiros. Partes da República de Platão, livro 1 e 2. Aristóteles com a sua retórica. São Tomás de Aquino, comentário, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, questões sobre a amizade, que são questões que o Marcos comentou antes, que existem algumas questões que você consegue entender sem muito uma formação prévia. E nós leremos também o comentário de São Tomás analíticos posteriores de Aristóteles. Então, enfim, tudo isso em 5 dias. Nós vamos ler, discutir esses livros, tomar vinho às noites, dançar valsa, curtir a praia lá em Florianópolis. Mas vai ser uma experiência fantástica mesmo assim. Eu recomendo a todos vocês, a Wilson, recomendo que você olhe. Eu consigo mandar o link aqui para vocês já. E recomendo que olhem, divulguem, participem. Nós vamos ter a missa também tridentina todos os dias lá com o Padre Braulio de Goiânia. Então, acompanhados pelos sacramentos, né? Com a liturgia bela, a gente vai cantar no domingo no canto gregoriano, tudo mais, vou tentar. E vai ser excelente. Vai começar numa quarta-feira, dia 3, dia 4. Nós vamos chegar numa noite anterior. O curso começará dia 4 de manhã, 8 horas da manhã, que é uma quinta-feira, até dia 8 de janeiro. Sem dúvida, na minha opinião, ela achou aqui. Olha só, legal. Utis Cleia. Você vai fazer, Utis Cleia? Como é que você achou isso? Eu tenho filhos
maiores, né? Mas eu tenho algumas amigas que são do Mato Grosso, porque eu sou mato-grossense, que vão inaugurar uma escola. Então, a gente discute sobre essas coisas, e o seu professor também é uma pessoa muito bacana, o Marcos Boeira. E ele é uma pessoa que eu admiro muito. Eu conheci ele através do meu professor Diego Pesce, promotor de justiça. Uhum. Então, eu estou sempre inteirada dessas coisas todas. Legal. Não, vem com a gente então, Tisca. Você vai gostar muito se você vir para Florianópolis em janeiro aí. Vai ser assim, ó. Eu dei dois desses retiros. Um em Nova Trento ano passado e esse ano ali que o Felipe participou em maio, Jundiaí. Assim, agora estou falando com o Anthony, né? E o Anthony também é um cara fantástico. Se graduou aqui do Thomas More College, mais velho, com mais experiência, conhece muita gente boa. Tem estado envolvido com educação clássica, assim, já fazem 14 anos, né? Então, assim, bem legal, um cara com bastante experiência, um pouco mais, talvez, até. Florianópolis, então, é lindíssimo lá. A gente vai ter no domingo, a gente vai dar um passeio também pela cidade. Vamos conhecer outras pessoas lá que são meus amigos. Nós vamos conhecer 2 alunos do TAC que vão estar lá em Floripa também. Vai ser bem legal. Eu vou tentar fazer uma noite de astronomia, de assistir os céus, constelações e tudo mais. Vamos ter fogueira, tá? Enfim, vai ser uma experiência bem legal mesmo. Mas recomendo a todos. Então tá, agora eu vou abrir para perguntas, pessoal. Perguntas sobre o TAC, perguntas sobre os grandes livros, perguntas sobre o retiro intelectual. Vamos lá, gente, vamos perguntar. Ô, Jean, Pode falar, Pedro. eu fui desse clube aí que leu todos esses autores aí que você falou. Eu comecei pelos ruins. Exato. Mas eu falo assim, que o braço de Deus é longo, ele me alcançou e graças a Deus eu estou aqui. E aí estou lendo, é o que você falou. Ler esses livros é como se fosse um vídeo, né? Pronto. Então, você tem fome, quer ler mais, esses mais difíceis, a gente tem que realmente pensar muito mais, então tem que ir devagar. Sim, sim. Nossa, se eu Não mostrar para vocês os meus livros de Aristóteles, de Anima, por exemplo, não existe palavra que não tenha um comentário. Porque a gente aqui no TC, a gente lê uma página por aula de Aristóteles. Tem livro que a gente lê 100 páginas por aula. Como, por exemplo, literatura e tudo mais. Mas, cara, quando se trata desses livros, é verdade, viu? Você tem que... É igual as Sagradas Escrituras, né? Comecei também, tem que pensar muito, você tem que ir atrás, tem que buscar. Não é ler e ir, tem que contemplar mesmo, né? Meditar no caso, né? Exato. E agora que eu entendi o que é meditação. Achava que eu tinha que ficar que nem uma Buda lá e... Exato. José Carlos, boa pergunta. Salvador, Bahia, não tem possibilidade... Primeiro, eu quero falar uma coisa. Um dos meus sonhos, tá? O meu sonho principal vai ser abrir um TAC no Brasil, tá? Mas o meu sonho anterior a esse vai ser conseguir ter retiros intelectuais no Brasil todo, tá? Todos os diferentes estados. Meu plano vai ser, daqui a pouco, sair dos Estados Unidos, voltar a morar no Brasil e conseguir fazer uma vez por mês em cada estado do Brasil, dar essa experiência do método socrático, porque depois que você tem experiência, você consegue, de certa forma, seguir mais um ritmo por conta própria, mas sem ter, é muito difícil saber o que eu estou falando, né? Então, eu tenho gente lá no Nordeste, Recife, falou comigo e tudo mais, mas não tem possibilidade de ser online, por quê? Porque essa é a questão maravilhosa do retiro. Eu dou cursos online também pelo método socrático, são turmas pequenas, quando eu tenho turma de música, comecei agora semana passada, vão ser 4 cursos, a gente lê, a gente vai estar lendo, a gente leu Platão e Aristóteles na aula passada, nessa semana a gente vai ler Boécio, que é um fantástico autor, nossa, quase não conhecido, mas nossa, é um dos maiores nomes da filosofia. E, enfim, mas a gente faz esses cursos online assim, José. Então, se você tem interesse, Zé Carlos, chamam, né? Você pode entrar em contato comigo sempre que eu vou te mandando as informações quando tiver. Pronto, queria aproveitar e fazer uma pergunta, na verdade é um comentário, que se fizesse comentário. Primeiro, agradecer pela
pela aula, pelas dicas, já anotei muita coisa aqui, já me deu um norte em relação a alguns estudos, que, de certa forma, eu estava um pouco fazendo de forma aleatória, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, eu fiz uma pós-graduação em logoterapia e análise existencial, e muito se falava lá, eu acredito piamente, não sei se você conhece o Viktor Frankl, deve conhecer. Quem? Eu acho o Viktor Frankl, Ah, sim, sim. Aham. professor da logoterapia. Eu acho que ele pegou muita coisa da de São Tomás e, obviamente, né, não tão profundo, fez uma adaptação para a logoterapia, apesar de ele não falar, ele cita pouco São Tomás, mas cita, de certa forma. E ele tem uma das partes do método logoterapêutico, é o método socrático. Não sei se tu conheces, né, como ele pensa o método socrático, né? Se tem a mesma dimensão ou está extremamente distante ou discrepante nesse sentido. Tem a possibilidade de comentário. Então, eu não sei exatamente, mas eu vou tentar responder essa pergunta por linhas de um outro significado de método socrático, que outras pessoas pensam que talvez seja o que ele está pensando na psiquiatria, que é o mais evidentemente assim, o que Sócrates fazia, que é Sócrates pergunta e resposta, dialética, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eu estou lidando com as suas premissas, mas eu estou realmente indo profundamente em cada uma delas. Talvez seja isso que ele quer dizer com o método socrático. O que eu quero dizer com o método socrático não vai ser assim necessariamente, vai ser mais uma conversa, discussão, mas nós chamamos de método socrático porque a gente não tem um professor que está dizendo é isso e é isso. Mas nós vamos ter, ok, tá, é isso que eu acho que é. Por quê? Por causa disso, isso. Ah, mas peraí, eu não entendo isso, não entendo aquilo. E a gente vai juntos, todo mundo, não é só um a um, mas são várias pessoas nessa conversa para desenvolver isso, tá entendendo, Zé Carlos? Então acho que é um pouco diferente. Perfeito, perfeito. Na verdade, pelo que eu vejo como alguns logoterapeutas entendem o método socrático, é apenas uma questão de como fazer perguntas, mas ela não tem essa amplitude. Por quê? Digo isso. A maioria das pessoas e aí você falou da questão de outros autores, os logoterapeutas, eles têm uma queda pelo Heidegger, pelo Nietzsche. Eu acho que é um pouco discrepante, sabe? E a busca pelas fontes, nesse caso, que talvez o Frankl possa ter bebido, mas ele não falou de forma muito direta, talvez por uma questão assim, né? No meio que estava, né? Eu acredito, isso é uma percepção que eu tenho, obviamente. De certa forma, assim, eu fico um pouco fora da curva do pessoal da logoterapia, que eu acredito nessas fontes. Acho que o Frankl bebeu dessas fontes, né? Porque é um período ali de restauração também, né? Mas a logoterapia, como é feita hoje, penso, é muito distante. Eu acho que é como uma premissa começa errada. E acaba que não atinge, talvez, aquilo que o Frankl pensou, que é o noético. E até esse conceito de noético que o Frankl traz é um conceito grego. Mas me parece que muitos logoterapeutas não estão buscando esta fonte. Não sei se por um preconceito, porque é uma fonte cristã, né? E, por sinal, cristã católica, e há um desejo de distância. E um outro comentário, se for possível, se você possa fazer, nesse caminho da logoterapia, eu percebi que existe, na vida dos santos, uma eficácia muito maior no processo terapêutico do que propriamente na terapia que nós temos hoje. Os santos são muito mais profundos, há muito mais. Eu acho que a terapia ela chega a um ponto que ela está limitada. E os santos, eles vão até a causa das causas, né? De certa forma, é aquilo que mais nos afeta. Eu acho que nesse ponto, esse resgate é interessante. Se você puder fazer um comentário sobre isso, eu gostaria muito. Eu não sei dizer, Zé Carlos, porque eu não conheço a logoterapia nem moderna
Então, não conseguiria dizer. Se eu tivesse for falar, se alguma coisa eu ia inventar. Prefiro não falar, não conheço. Mas se você está perguntando se a pessoa que está estudando essas coisas deveria se imergir no pensamentos grandes primeiro, acho que sim. Se você está perguntando. Agora, mais em particular da logoterapia, se está certo ou não, aí eu não saberia te dizer, meu amigo. Né? Mas que tem bastante coisa besterol acontecendo aí no Brasil e no mundo, tem muita coisa. Tem muito erro que poderia ser resolvido. Catiane. Jean, deixa eu fazer 2 perguntas. O que seria a essência da vida intelectual? O que seria a essência da intelectualidade? E qual o livro que te deu essas ferramentas para uma vida intelectual? Nossa, muito legal, Catiane. Você está fazendo as perguntas fantásticas. Então, primeiro, eu vou tentar dar um começo de uma resposta. Acho que é uma pergunta que nós poderíamos ter uma discussão sobre a pergunta, mas eu diria que a vida intelectual, a essência dela, é um verdadeiro amor e desejo pela verdade. Tá? Acho que seria a essência da vida intelectual. A essência da vida intelectual é você realmente ter um sentimento de maravilhamento com as coisas, admiração, e você buscar a verdade. É isso, tá? Então, a vida também é chamada de vida refletida ou reflexiva, que Platão fala, né? Um livro que me vem à cabeça primeiro que é óbvio, porque é essa pergunta que vem à cabeça, que é um livro que chama A Vida Intelectual, do Padre Sertilange. É muito, muito bom esse livro. Exato, Felipe. O Felipe traz, nesse do Felipe, tem uma hora que no começo da Ética, Platão ele fala das formas. E Aristóteles ele fala lá, né, que ele fica com medo de falar que Platão está errado, porque ele é muito amigo do Platão e também discípulo dele, então ele tem essa reverência. Mas ele fala o que o Felipe falou ali, né? Sou amigo do Platão, mas muito mais amigo da verdade, né? E esses livros ali, então, o trabalho intelectual de Jean Guiton, nunca cheguei a ler, eu deveria ler. E eu já escutei falar, eu tinha esquecido, vou até escrever aqui. Mas, para falar a verdade, Catiane, eu achei que foi muito legal vir aqui para o TAC, onde a gente quase não fala de vida intelectual, que a gente vive ela. Entendeu? Eu acho que a gente tem eu acho que é um grande erro no Brasil. A gente acaba nunca saindo das conversas sobre educação. A gente acaba só falando de educação e a gente nunca se educa. Então, o que eu faria, em vez de pensar muito abstratamente o que é isso, Catiane? Claro que você tem o Didascalion do São Vitor, que é fantástico. Você tem esses livros que o Felipe colocou ali, que são fantásticos. Um deles que eu li também, que abriu muito minha mente, mas... exato. Mas talvez leia Aristóteles, aí você vai ter um exemplo de vida intelectual. Né? Leia, por exemplo, o órgão, comece com categorias, faça isso, né? Vem para Florianópolis e você vai ter um exemplo disso, né? Em janeiro, ou faça curso com a gente, vai conversando. Mas é fantástica a sua pergunta, porque eu acho que tá bem no crux assim, da questão, tá, Katia? Fala, Utis Kleia. Pô, primeira vez na minha vida que eu tive o prazer de conhecer uma mulher chamada Utis Kleia. É um nome húngaro. Tá. Mas aí o cara do cartório com certeza não escreveu da maneira que está no livro. Pegando esse gancho que a Catiane falou sobre vida intelectual, eu acredito que há uma banalização, né? Com essa coisa de muitas listas, se você não lê sobre determinado assunto, você não pode sentar nessa mesa, ou então se você não faz homeschool, você não pode deixar os seus filhos ali junto com aquelas pessoas. Então eu vejo isso na vida intelectual, na vida religiosa, é uma coisa que alguma bolha, a bolha fez isso, e a gente tem que resolver isso de alguma maneira. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa casada, tenho minha família, tenho meu marido, e tenho as minhas coisas, eu não posso transformar minha vida, por exemplo, uma vida, sei lá, de um mosteiro. Exato. Eu não fui chamada para isso, né? E tenho, graças a Deus, alguns amigos que são eruditos, polímatas, isso é muito bom, Deus sempre me presenteia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso,
Porque às vezes as pessoas que elas têm uma... Por exemplo, os meus antepassados, meus avós e bisavós, eles eram pessoas que tinham uma cultura, mas eles viviam da terra. E eles não se alfabetizaram em português, tá? E mesmo assim, eles tinham uma cultura. E hoje eu vejo, com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu conheço, que eu vejo pelas ruas, quando você fala de educação liberal, elas têm uma aversão, porque elas têm medo. Por quê? Porque elas não sabem falar direito, porque elas acham que isso é uma coisa totalmente distante. Então, como não transformar isso numa caricatura e deixar isso uma coisa mais acessível para que as pessoas possam se autoeducar? Ótimo, Tiscleia. Primeiro, falar um pouquinho dessa última palavra que você falou, autoeducar, porque autoeducar é bem difícil, tá? Pra falar a verdade. É bem difícil, sim, mestre. Muito, muito difícil. Mas sim, eu tô exatamente com você. Inclusive, acho que essa é uma grande verdade. É que tem muito bonito aqui nos Estados Unidos, existe uma cultura bem grande das pessoas a continuar lendo, se educando, estudando a vida inteira, né? É claro que a maioria das pessoas, grande massa, está estudando porcaria, tá estudando nada que vale a pena estudar, né? Melhor seria não estudar do que estudar coisas ruins, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês. Seria melhor que a pessoa não soubesse ler do que se lesse coisa ruim, tá? Eu lembro quando meu professor falou isso, aqui do TAC, o Mr. Niero, e eu fiquei chocado. Pensei, gente, o que ele tá falando, cara? Né? Mas eu confiava muito nele e eu deixei isso resonar comigo. E hoje faz muito sentido, realmente, em vista do que eu estava falando. É porque é uma coisa que afeta muito a sua vida, sua alma, né? Então, é isso. Primeiro, por isso que eu estou falando dos grandes livros do Tiscleia. A gente tem esse medo. Eu não consigo nunca entender Platão. Eu nunca conseguiria estudar Aristóteles. Não, você consegue, só coloca o tempo, vai devagar. Euclides, por exemplo, é um dos melhores exemplos. Todo mundo consegue. Se você tem razão, você consegue fazer Euclides. Mesmo que você demora muito, você vai conseguir, porque ele parte literalmente de um ponto, definição de um ponto. Tá? Então, assim, todo mundo. Então, é isso, Tiscleia, é bem isso. O que eu diria é, sim, com humildade intelectual, buscar bons mestres, e com os bons mestres seguir uma ordem, né? Mas não é esse negócio de, não sei que você leu esses 500 mil livros, você não, né? Mas se educar devagar e se educando, e é a responsabilidade de nós todos como seres humanos. Alguns de nós somos chamados a uma vida intelectual mais profunda, outros são menos profunda, tá? Isso também é verdade. Também a gente não pode ficar com esse pensamento muito democrata, no sentido de que todo mundo tem que fazer tudo igual, e daí você nunca vai conseguir nenhuma excelência. E nem todas as pessoas foram dotadas dos mesmos dons. Como você falou, você não foi chamada à vida religiosa, então, portanto, muito provavelmente você não vai alcançar um nível de perfeição que um religioso é chamado a alcançar. Eu também não sou religioso, então a mesma coisa, né? Mas isso não é uma coisa ruim. Nós temos que alcançar o maior nível de perfeição de acordo com o nosso estado de vida. Então, para você com filhos, com tudo, talvez você não consiga estudar como um aluno aqui do TAC que estuda 8 horas, 9 horas por dia. Mas talvez você consiga ler 1 hora por dia. Talvez 30 minutos. Talvez você consiga fazer proposições quando você está ensinando seus filhos, alguma coisa assim, entendeu? Então você conseguir fazer isso que seja um pouco, mas que seja bem feito, que seja ordenado, que seja algo também intencional. É isso que eu falaria sobre isso, mas eu acho que é um bom ponto que você está apontando, Tiscleia. Faz sentido mais ou menos? O que você acha disso que eu estou falando? Não, para mim faz total sentido. Eu nunca fui muito boa com matemática, eu só entendo de pegar a porcentagem de honorários advocatícios, né? Por isso que eu sou advogada. Mas eu tive aula de lógica com o Fábio Salgado Carvalho, de Brasília, né? Uma aula online, e ele entende de vários assuntos. Gostei muito, até o meu filho, que tinha 15 anos na época, ele entendia muito a aula, porque lógica era uma coisa que eu precisava, até para discussões, né? E me ajudou bastante. E aí eu tenho, sim, um tempo em que eu leio bastante, escrevo muito, prefiro também os encontros presenciais do que... Porque aí eu gosto de ver gente, falar com pessoas, né? Olhar ali no olho faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença.
E é bom quando a gente se propõe a ter esses encontros, né? E para mim, daqui a pouco, quando estiver mais velha, já vou fazer 40 anos aí, eu quero me dedicar aos livros mais, e principalmente livros de receita, e histórias, né, coisa de família, e essas coisas, elas estão todas ali. Muitas vezes a gente fica preocupado com alguma coisa que acontece na nossa vida, mas nos livros as pessoas já passaram por essas situações, e eu não vou viver todas as situações, então os livros vão me ajudar nesse sentido, a poder enfrentar essas coisas e amadurecer. Com certeza, com certeza. Uhum. Exato, o presencial, nossa, não tem... Todos nós, eu acho, temos experiência assim. A internet é muito boa porque ela consegue fazer coisas assim. Eu tô aqui quantos milhares de milhas de distância de vocês, quilômetros, e poder estar com vocês hoje à noite, conhecê-los hoje à noite, mas não tem nada como você pegar e tomar uma cerveja com alguém, e você poder, né, simplesmente, né, fumar um charuto com o Felipe, um cachimbo, e você poder realmente estar olhando no olho, ter aquela experiência verdadeira de contato humano. Então, por isso que a gente, assim, ó, o curso para nós, presencial, os meus cursos online, eu ganho praticamente o mesmo, e eu não tenho quase nenhum trabalho de preparação, de nem nada. Os cursos online, o presencial, desde maio eu estou preparando esse curso para janeiro agora. É muita preparação, é super difícil encontrar pessoas, eu tenho que ficar pedindo dinheiro para as pessoas para doar, porque a gente dá bolsas também, né? E é lá 5 dias que eu acordo 6 da manhã, vou dormir às 11 da noite, mas não existe experiência que troca isso, porque no fim do dia você se sente, cara, nossa, conheci as pessoas de uma maneira profunda, né? Então, eu tô com você, com certeza. No caso, exato, Felipe, no último de maio a gente vacilou, nossa, eu dormi 4 da manhã todo dia e demais, quase morri lá. Esse agora eu vou ser mais, ter que forçar a noite acabar mais cedo, porque as conversas são boas e você vai se empolgando, né? Porque essa é uma das coisas das grandes conversas, que você vai ficando super mais e mais legal, né? Continuar a conversa. Muito bom. Mas tá, talvez uma última pergunta, agora a gente tem 2 minutinhos aí. Alguma burning question? Jean, ó, muito boa, cara, tudo que você falou, principalmente sobre o colégio. Assim, deixa a gente mais animado em querer instruir os nossos filhos para poder, talvez, chegar a estudar na Thomas Aquinas. Sei que é difícil, mas, enfim, é algo que dá para a gente almejar. Mesmo assim, dá também para a gente ordenar os nossos filhos aqui também. Exato. Porque quando você fala dos great books, né, a gente está falando de 130 e tantos livros, certo? Da lista lá do... Uhum. Se a gente pegar os 30 primeiros livros, já vai ser um adulto fenomenal. Se ele ler os 30 primeiros livros, já vai ser fenomenal já. A criança ou adolescente, enfim, que conseguir, ou até mesmo o adulto que conseguir ler os 30 primeiros livros da lista, ele já vai ser uma pessoa que vai conseguir entender praticamente as demais coisas com muita mais facilidade. Porque você tem um conteúdo ali que é absurdo. Sim. E até uma outra coisa que eu falaria disso, Marcos, também é uma das coisas que eu acredito fortemente também, tem que saber dar aquilo que é proporcional à idade da criança também. Também. Né? Então, por exemplo, na verdade, tem bastante gente que fala assim, os grandes livros, no ensino médio você pode começar com eles. Antes, é melhor eles lerem os bons livros, que vão dispô-los para isso, que é uma parte da pergunta que o grandíssimo Rafael está fazendo aqui. Essa carga diária é intercalada com várias pausas e tudo mais, e o Felipe estava comentando ali com o pessoal se preparando. É intercalada. Então, aqui é importante também, aqui são adultos, nós somos pessoas de pelo menos 18 anos, né? E mesmo pessoas que vieram de más formações ou boas formações estão aqui dispostas a querer, é a nossa vida, não tem trabalho. Trabalho 2 horas por dia só. O pessoal trabalha 2 horas por dia e estuda o resto. Mas não é só ficar estudando. Você vai ter 3 matérias, então 3 diferentes aulas, e aí a discussão, conversa. Depois você vai preparar essas aulas. Entre ali você vai ter missa, entre você vai ter o rosário, entre você vai ter
jogar Não, uns é pontos. isso é a grande diferença. É a grande diferença. Além da vida intelectual, você tem a vida espiritual junto. E isso é a grande diferença. Ajuda o desenvolvimento, o entendimento do jovem, enfim, a alcançar essas coisas com mais facilidade, esses entendimentos com mais facilidade. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa leiga, enfim, pode ser o mais inteligente que for, para ele poder discernir um pouco de Aristóteles, vamos pensar assim, se ele tem a vida espiritual ordenada, ele consegue entender com muito mais facilidade. Ele consegue ter isso para ele com mais facilidade. Ele consegue elevar o pensamento dele de uma forma de uma forma que ele consiga entender aqueles textos mais rápido do que outros. É muito melhor ter a vida intelectual junto com a vida espiritual. É muito mais fácil de você levar isso. E se você ter que escolher uma das duas, escolha a vida espiritual. Escolha a vida espiritual, claro. Não, Exato. é lógico. Vamos pensar no seguinte, a vida espiritual, mas dentro do colégio, vamos pensar assim, se a gente tiver... Vamos pensar as faculdades aqui no modo geral. Sim. As faculdades, igual, a gente sabe que as faculdades estão ali para imprimir diploma para a galera, é impressão de diploma, beleza. O adulto que sai dessa faculdade, ele não sai nem com o conhecimento e nem com a vida espiritual. Exato. Ele não sai com nada, ele fica 4 anos ali e ele sai sem nada. A única coisa que ele sai é mais pobre, às vezes, dependendo do preço do que ele tem que pagar, mas fora isso, ele sai sem nada. Eu acho que também parte disso é essa questão no Brasil, pelo menos, muitos estudantes estão também trabalhando tempo integral, né? Também, isso também dificulta também, né? Atrasa. Porque você não tem, por exemplo, hoje eu trabalhando, por exemplo, até continuo estudando algumas coisas, por isso que eu dou curso até para continuar estudando, porque senão é muito difícil conseguir ter a disciplina. Mas eu estudo hoje, nossa, em um ano que eu estudava em uma semana, 2 semanas aqui no TAC. Né? Entendi. Porque quando você tem uma vida toda, que todo mundo na sua vida está fazendo isso. Você tem você é esperado a fazer isso. É a sua expectativa, é o seu estado de vida, muito diferente de eu chegar agora em casa, tem 3 amigos chamando para jogar bola, o outro cara tá chamando lá para jantar junto, e eu vou ler Aristóteles. É bem mais difícil, né? Sim. É a mesma coisa a gente, igual o Spraia estava falando. A gente não foi levado para ter uma vida como monge, né? Enfim. Mas, assim, é difícil para a gente também, adulto agora, já pai de família, tem que trabalhar, acordar cedo, levanta às 8 horas da manhã, chega em casa às 6 horas da tarde. Como é que a gente leva essa vida intelectual? Essa vida intelectual a gente leva aos poucos. A gente vai trabalhando aos poucos ela, dia a dia. Final de semana, depois que eu entendi que é muito mais agradável estudar, ler, aprender um pouco mais do que fazer um churrasco, sair para beber, enfim. A gente pega o final de semana para estudar, cara, para ler. Vamos ler um livro. Igual hoje eu li o De Ânimo. Li ele inteiro. Vamos ler inteiro. Não quero perder tempo. Li ele das 2 da tarde até às 6 horas. Você leu tudo dele, mano? Eu li, eu tenho ele, só o primeiro livro, o segundo, o terceiro, né? Li rápido, eu li ele rápido, fiz algumas anotações que eu achei importante, que eu entendi aquilo de uma forma bem clara, e igual você falou, né? Vocês estudam, vocês leem, e depois vocês têm que ter alguém para estar conversando, para estar explicando. Eu tenho as paredes, cara. Eu falo com as paredes, eu vou lá fora, falo com o portão, fico tentando explicar por alguma coisa, e pego minha esposa de ouvido aqui, vai, amor, vou te explicar o que eu estou lendo aqui, ó. Vê se você entende, se tem sentido tudo aquilo que eu estou te explicando. E aí você realmente entende que você está lendo e está adquirindo aquele conhecimento daquele conteúdo que você está absorvendo. Antigamente era muito mais difícil. Com a vida espiritual, isso começou a ficar mais fácil. Com rezar o terço todo dia, ter uma vida, meditar nas Sagradas Escrituras, nem que seja o Evangelho do dia. 10 minutos, 15 minutos meditando no Evangelho do dia.
Isso já ajuda você a ter uma vida intelectual, a absorver esses conteúdos com mais facilidade. E ainda mais aí no colégio, que vocês têm isso todo dia, tem a todo momento, tem missa, tem confissão, tem eucaristia todo dia, tem confissão todo dia, se for o caso, enfim. Isso engrandece a alma, e a alma absorve com muito mais facilidade essas coisas, todo esse entendimento. E é isso, né? De nós, né? Eu sou muito agraciado por ter vindo aqui na faculdade, mas ainda tem que lembrar que agora eu não estou mais, né? Faculdade, então eu estou no sentido que eu estou fisicamente, mas não estou mais como aluno. Então eu vivo essa vida de vocês também, de trabalhar, chegar em casa cansado, não quero estudar, né? E eu nem tenho filho ainda, né? Nem sou casado, nem tenho filho. Com filho eu não tenho certeza que é muito mais difícil. Não, é muito mais difícil, eu te garanto. É você ler com ele do lado, chorando, babando e gorfando, entendeu? E você tá lendo com o livro aqui e você tá lendo para ele. Entendeu? Por isso que é importante você ter boas amizades que estão fazendo essas coisas também, porque um vai encorajando o outro, vai crescendo juntos. Por exemplo, esse grupo aqui é muito bom, que a gente consiga estar juntos, tal, porque daí você, eu tenho que nem eu sei que eu tenho que estudar, porque sábado eu tenho que dar aula de Boécio. Então eu tenho que estudar Boécio, porque senão eu não consigo dar aula, né? E assim por diante. Então, essa é a maneira que eu encontrei. Então, eu ensino aquilo que eu aprendi no TAC, e aí eu vou, construindo. Uma forma que eu encontrei também para estar estudando e forçando melhor o estudo também foi pegar a turma de Crisma na igreja. Boa. Vamos dar aula para essa molecada. Entendeu? Vamos ensinar eles pelo menos o que é potência e ato fim último, pronto. Já é um pouco do que eles nunca iriam ouvir na vida. Exato. E a gente tenta colocar ali essa Sagrada Escritura junto, entendeu? Mas, cara, que aula top, viu? Que bom ouvir você. Muito bom mesmo. Principalmente sobre o colégio. Eu fiquei mais encantado ainda. Eu tenho vontade de um dia pegar o avião e descer aí só para conhecer. Venha nos visitar. Se você eu só tenho medo de não voltar mais, entendeu? Exato. Deixar minha mulher aqui. Amor, vou ficar 5 anos aqui. Tchau, obrigado. Olha que já veio pessoas pedindo isso, cara. Pô, será que seria ruim deixar minha esposa? Mas, cara, fica aí, cara. Vou ficar aqui 6, 7 anos, depois nós se vê de novo. Cuida do filho aí. Tchau, obrigado. Exato. O pessoal ia pra guerra na época, né? Por que não? Então, os caras ficaram 7 anos na guerra, por que eu não posso ficar 7 anos estudando, pô? Exato. A garantia é que eu volto vivo. A Exato. Guerra não tem garantia nenhuma. Exato. Vou e posso não voltar, entendeu? É isso aí. Muito cara, bom, né? Muito obrigado, viu, pela sua paciência com a gente. Muito obrigado pela sua por essa ilustração sobre o colégio para nós, sobre a sua vida aí no colégio, como que funciona o colégio, sobre os Great Books também, que é, assim, pouco se fala, né, sobre os Great Books. Quem fala muito sobre os Great Books que a gente escuta é o Olavo, só ele. Pouca gente aqui que fala sobre esses livros, né? E eu agradeço mesmo, cara, de coração, agradeço, ter te conhecido, tá? Foi um prazer te conhecer, não te conhecia, você é um cara muito gente boa, gostei demais de você. Vou mandar meu filho para Thomas Aquinas, se prepara, daqui 20 anos ele tá aí. Show, tá ótimo. Então, Tá? a gente vai se conhecer antes, se Deus quiser, aí numa próxima. Não, vamos sim, vamos ver da gente se encontrar sim, claro, com toda certeza. Então tá, um grande abraço, obrigado, tá, Marcos, obrigado pela oportunidade de vocês, muito bom revê-lo. A gente que agradece, cara. E a gente vai em contato, vocês têm meu WhatsApp ali, vocês têm, se quiser entrar, sei lá, pelo Instagram, alguma coisa assim. Se vocês não tiverem Instagram, melhor ainda, tá? Melhor ainda, isso. Melhor. Então tá. Jean, obrigado, viu? Valeu. Valeu, tchau. Bom descanso pra você. Aquele abraço. Fica com Deus. Obrigada.